Uma mulher acaba sendo surpreendida pela notícia da morte do seu marido no acidente de carro. E abalada psicologicamente, ela se vê presa numa espiral de eventos que lhe deixam uma dúvida: seu marido realmente está morto ou não? Fala galera, hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Premonições, um filme de suspense e mistério lançado em 2007. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos com Jim Henson surpreendendo a sua esposa Linda com uma nova casa, que ele tinha comprado após receber uma promoção no trabalho. Um tempo depois, vemos que o casal tinha tido 2 filhas, e a caçula Megan chega em uma manhã no quarto dos pais, questionando quando Jim ia voltar de uma viagem. Então, Linda responde que ele iria voltar naquele mesmo dia, e Bridget, a filha mais velha, aparece, dizendo que a mãe deveria levantar e se vestir, porque elas estavam atrasadas para a escola. E aí, a mulher deixa as filhas na aula e retorna para casa, saindo para fazer um Cooper. Em seguida, ela retorna e deixa tudo organizado, colando adesivos nas portas de vidro e pegando uma roupa para lavar, percebendo um casaquinho de criança que parecia limpo, e por isso ela o retira de perto da roupa suja. Mais tarde, Linda recebe uma ligação de Annie, uma amiga, que diz nem acreditar que já é quinta-feira, pois a semana tinha passado bem rápido. E ela lamenta o fato da colega não poder ajudá-la a escolher um vestido para o encontro que teria com o cara naquela noite. Annie também pergunta sobre os planos da Linda para o fim de semana, mas ela responde meio desanimada que não tinha nada planejado. Depois disso, Annie desliga a ligação, por já estar atrasada para o compromisso, e Linda vai ouvir os recados da secretária eletrônica. Em um deles, a mulher escuta uma mensagem de Jim prestes a confessar algo, mas ele é interrompido por outra ligação e desliga. Aí, Linda até tenta retornar para ele na intenção de descobrir o que o marido queria falar, porém a chamada cai na caixa postal, e ela só consegue deixar uma mensagem pedindo para o cara ligar para casa. Pouco depois, o xerife Riley bate na porta para informar que Jim havia falecido em um acidente de carro no dia anterior. Em choque, Linda diz que acabou de ouvir a voz dele na secretária eletrônica, e o xerife se desculpa por trazer as más notícias, e por não terem conseguido falar com ela antes, mas confirma que Jim realmente estava morto. Então ela fica desorientada por um tempo, e mal escuta quando o policial conta que o carro de Jim se chocou com um caminhão, e que o motorista do veículo também estava morto. A seguir, o homem entrega o seu cartão para a mulher, e diz que se ela tivesse alguma dúvida, poderia ligar para ele. Nesse estado atônito e em luto pela notícia, ela vai para a escola buscar as filhas, e ao retornar para casa, Linda conta para as meninas o que houve com o pai delas, e depois desaba. Mais tarde, Joanne, a mãe de Linda, está montando quebra-cabeça com as meninas para distraí-las, enquanto a mulher se isola e tenta ligar para Annie, na intenção de desabafar, mas ela não consegue. À noite, após Joanne colocar as crianças para dormir, ela fala para a filha que deveriam começar a pensar nos preparativos para o funeral, e também checar o seguro de vida de Jim, mas Linda diz que não estava pronta para isso. Então, Joanne fala que ninguém estaria pronto para aquilo, porém a filha iria se surpreender com o quanto é forte. E aí a senhora começa a falar de quando perdeu o seu marido, mas é interrompida por Linda. Ela fala de um prato de porcelana que tinha ganho de presente de casamento dos pais de Jim, e que sempre ficava em uma prateleira alta demais para ela pegar, por isso o marido sempre pegava para ela. Ouvindo isso, Joanne fala algumas palavras de conforto para a filha, e diz que estava cansada e que iria dormir. Então Linda pega uma foto do dia do casamento dela, e se deita no sofá, relembrando como estava feliz naquele dia. E aqui, ao invés de querer obrigar a filha a aceitar a morte do marido, Joanne deveria encorajar Linda a desabafar, seja com ela, com amigos próximos ou com um terapeuta qualificado, na intenção de ajudá-la a aliviar o fardo emocional e tentar proporcionar conforto durante esse momento tão difícil. E durante esse período de luto e depressão, é bem inteligente evitar tomar decisões importantes ou significativas, como mudanças de vida ou grandes compras, até que a pessoa se sinta mais estável emocionalmente, pois definitivamente ninguém vai estar em sã consciência em um momento assim. De manhã, a mulher desperta em sua cama e caminha até o escritório onde a mãe estava dormindo, mas não a encontra. Daí ela vai até a cozinha e surpreendentemente Jim estava lá vivo, tomando seu café e assistindo televisão. Surpresa e sem entender se o que tinha vivenciado tinha sido um sonho, Linda fica olhando em choque para ele chamando seu nome, e o cara pergunta o que tinha acontecido. Então as meninas entram correndo na cozinha, pois estavam atrasadas para a escola e tomam seu café da manhã, enquanto Jim sai para o trabalho, ou se atrasaria para a reunião de segunda-feira de manhã. Por isso ele pede que Linda leve as crianças até a escola. Após voltar para casa, ainda sem entender o que estava acontecendo, ela verifica as mensagens de voz da secretária eletrônica, vendo que não tinha nenhuma mensagem. Então, Linda sai para ir ao mercado, onde se encontraria com Annie. Só que no caminho ela se distrai, quase causando um acidente. Aí, um policial se aproxima dela para checar se estava tudo ok, e a mulher vê que ele era o xerife Riley, o mesmo que havia contado sobre a morte de Jim, mas ele não parece reconhecê-la. O xerife diz a ela para tomar cuidado e dirigir com segurança para não rolar nenhum acidente, e aí ele vai embora. No estacionamento do mercado, Annie está falando sobre o contatinho dela, quando Linda resolve perguntar
se tinha deixado algum recado para a amiga no dia anterior, e Annie fala que não, perguntando o porquê. Ela também percebe que Linda parecia meio avoada e questiona se as coisas com Jim estavam indo bem, ouvindo que tudo estava na mesma rotina de sempre. Já em casa, após mais uma corrida, Linda vê novamente a cesta de roupa suja com o mesmo casaquinho de criança, estranhando a situação. Em seguida, ela vai estender as roupas no quintal e no processo acaba escorregando em um dos brinquedos e caindo no chão, bem em cima de um pássaro morto. Isso acaba deixando a mulher com sangue nas mãos e ela imediatamente corre para dentro para se limpar. Depois, Linda coloca o pássaro morto em uma lata de lixo e vai fazer o jantar. À noite, após todos comerem, Linda fica olhando para Jim enquanto ele dorme, acariciando o ombro do cara, mas ele se vira de costas e a mulher resolve dormir. Na manhã seguinte, ela acorda com roupas diferentes da noite anterior e não encontra o marido, vendo uma garrafa de vinho em cima da mesa, além de encontrar o espelho do quarto coberto por um lençol. No banheiro, ela acha comprimidos de lítio derramados dentro da pia junto com um frasco que continha o seu nome. E enquanto desce as escadas, ela descobre mais espelhos cobertos, chegando na sala e vendo várias pessoas reunidas para o velório do Jim. A mãe dela e Annie até tentam fazê-la subir e vestir uma roupa, mas Linda só queria saber das filhas e repara que algo está muito errado, porque o seu marido estava vivo e ela tinha estado com ele. Então as mulheres tentam acalmá-la, só que ela vai para o quintal atrás das garotas e as encontra brincando no balanço. Assim que a vê, Megan corre para abraçar a mãe, mas Bridget continua balançando. E ao ir até ela, a mulher fica chocada ao ver a filha com o rosto cheio de feridas. Então Linda entra em desespero, perguntando o que aconteceu, mas Megan diz que não vê cortes no rosto da irmã e que ela parecia uma linda princesa. Mais tarde, todos vão até a igreja para o funeral, e quando chega o carro funerário, Linda pede para abrirem um caixão, pois ainda não acreditava que o marido estava morto, e julgava haver algum engano. Aí, mesmo com a senhora Quinn dizendo para não fazer isso, porque houve uma ruptura durante o acidente, Linda insiste, e na confusão que teve a seguir, o caixão escorrega, e a cabeça de Jim cai lá de dentro. Isso deixa Linda completamente fora de si, e após ela se acalmar, é dado prosseguimento no funeral, quando Linda percebe uma loira assistindo tudo à distância, com cara de choro. E aí, ao se aproximar para saber quem ela era e o que estava fazendo ali, a mulher diz que achou que tinha esclarecido tudo após a conversa que tiveram no dia anterior. No entanto, Linda não se lembrava de tal conversa e fica sem entender nada, enquanto a loira vai embora. Em casa, Linda encontra o nome do Dr. Norman Rolfe no frasco de lítio e resolve tentar entrar em contato com ele, mas descobre que a página com o contato do consultório na lista telefônica tinha sido arrancada. Sem entender nada, ela olha para a lata de lixo e encontra a página lá, tentando ligar para o Dr. Rolfe. Só que uma mensagem eletrônica diz que o consultório estava fechado no fim de semana, mas se o caso fosse urgente, ela deveria entrar em contato com a emergência. À noite, Linda está com as filhas quando Annie insiste em subir com elas e colocá-las para dormir. Nesse momento, a campainha toca e Joanne sai para atender, retornando instantes depois com o Dr. Rolfe e alguns auxiliares, além do xerife Riley. O doutor pergunta se Linda se lembrava dele, mas ela diz que não. Então, ele e os demais arrastam a mulher à força para interná-la num sanatório, e Joanne questiona o que tinha acontecido com o rosto de Bridget, mas Linda diz que não se lembrava. E vamos combinar que a mãe da Linda mais parece uma inimiga da coitada, porque ela foi a responsável por organizar essa internação, inclusive insinuando que os machucados no rosto da Bridget realmente foram culpa da mulher. E essa velha não respeitou em nenhum momento o luto da filha, pressionando ela para tomar decisões e internando ela no primeiro sinal de alteração, sem nem tentar conversar com a coitada antes. Mas voltando ao filme, eles a levam para um hospital psiquiátrico, onde a algemam a um banco, enquanto conversam sobre o fato dela ter procurado o Dr. Rolfe na terça-feira e ter falado sobre a morte do marido, sendo que o cara só morreu na quarta-feira e eles informaram a família apenas na quinta. Em seguida, eles a amarram em uma cama e injetaram nela um calmante, mesmo com Linda implorando para não fazerem aquilo, e aí ela acaba apagando. No outro dia, ela amanhece em sua cama percebendo que não tinha nenhuma marca de agulha no braço, quando ouve um barulho de chuveiro vindo do banheiro, que estava com a porta entreaberta. E ao entrar lá, ela encontra Jim tomando banho e o abraça com força. Ele novamente fica sem entender a atitude dela, perguntando o que havia de errado, mas Linda diz que não sabe como explicar. Aí a mulher fica abraçada nele por um tempo, enquanto o cara fica tentando se desvencilhar, falando que tinha que ir trabalhar, até que a deixa no chuveiro sozinha. Mais tarde, ela está preparando o café da manhã, quando vê o rosto de Bridget e percebe que ele está sem nenhum corte, ficando bastante feliz por isso. A seguir, a mulher deixa as meninas na escola e ao retornar vai até a lata de lixo checar se o pássaro morto ainda estava lá, descobrindo que sim. Dali, ela corre para encontrar a lista telefônica, onde a página de contato do Dr. Rolfe ainda estava intacta. Por isso, ela arranca e liga para marcar uma consulta. No consultório, a mulher questiona se o cara a conhecia, mas o médico responde que não. E durante a sessão, Linda conta tudo o que tem acontecido nos últimos dias, incluindo o fato de que estranhos estão falando com ela como se a conhecessem, sendo que nunca tinha visto essas pessoas na
vida. Ela também fala sobre a morte do marido e do remédio com o nome do Dr. Roth nele, mas é claro que o cara não acredita nela e julga que aquilo não passava de delírios. Então ele percebe que o melhor que podia fazer no momento era realmente prescrever lítio para Linda e pede para a mulher retornar no dia seguinte. De lá, ela vai até o escritório de Jim e diz a ele que algo estava muito errado. Linda também pede para eles viajarem com as meninas por um tempo, mas Jim recusa, falando que precisava trabalhar. Nessa hora é que Claire chega e ela era a nova gerente assistente, além de ser a loira que Linda viu chorando no funeral de Jim. Aí ele logo dispensa a esposa, saindo para uma reunião com Claire. Mais tarde, Linda está em casa novamente pensando em tomar um remédio, mas ela desiste e acaba jogando os comprimidos e o frasco dentro da pia. Em paralelo, as meninas estão do lado de fora brincando, quando uma tempestade começa a cair, e Linda solta aquela frase clássica de toda mãe quando chove: as roupas estão no varal. Por isso, Bridget corre para recolhê-las, mas não enxerga a porta de vidro fechada e bate contra ela, causando os ferimentos no seu rosto. E aí o sangue começa a jorrar, e Linda imediatamente a leva para o hospital. E Jim surge preocupado com a filha, dando um abraço na esposa. Então, quando Bridget recebe alta e volta para casa com muitos pontos no rosto, Linda resolve cobrir todos os espelhos para que a jovem não olhasse o seu reflexo. E na hora em que Megan pergunta se a irmã ficaria com cicatrizes, a mãe diz que não há cicatrizes e que ela é linda como uma princesa. Naquela mesma noite, Jim está limpando os cacos de vidro, quando Linda chega e ele demonstra pensar que a culpa era dela, por não ter colocado adesivos na porta para identificá-la, e a mulher diz que se lembrava de ter colado. Mesmo assim, ele mostra que não confiava nela, por conta dela estar agindo de um jeito estranho naqueles dias. Por isso, o cara chamou o Joanne para ajudar a tomar conta das crianças, enquanto ele viajava a trabalho. Linda fica meio bolada com isso, dizendo que não precisava de ajuda com as filhas, e que era uma boa mãe, e depois ela sobe para o quarto. Lá em cima, ela encontra o papel rasgado com o número do Dr. Roth, e o joga no lixo. Isso a faz perceber que os dias pareciam fora de ordem, e aí ela corre para anotar os acontecimentos daquela semana a fim de organizá-los. Na quinta-feira foi quando ela descobriu que Jim estava morto. Na segunda-feira, o cara ainda estava vivo e saiu para a reunião. O funeral dele aconteceu no sábado, mesmo dia em que ela encontrou o lítio e foi internada no hospital psiquiátrico. Na terça-feira, ela encontrou o Dr. Roth e a Bridget teve os cortes no rosto. E por último, na quarta-feira, era o dia em que Jim morria. Com isso, Linda percebe que haviam 2 dias que ainda não tinham sido vividos ainda, além da própria quarta, e esses eram sexta e domingo. Então, Jim entra na sala de repente, e Linda esconde o calendário macabro embaixo da toalha de mesa. Aí, ela pede que ele não vá na viagem de trabalho, mas o cara diz que esperou 1 ano por aquilo, e como o cara se recusa a ouvi-la, a mulher pede que o marido a acorde antes de sair na quarta-feira, e ele concorda. Na manhã seguinte, Linda acorda no sofá segurando a foto do seu casamento, surpresa ao ver a sua mãe por ali, e então percebe que é sexta-feira. Por isso, ela pega o seu calendário macabro, e conclui que deveria se encontrar com Claire, pois a mulher tinha falado que elas conversaram um dia antes do funeral, e o funeral foi no sábado. Então ela diz à mãe que vai sair, indo até a casa de Claire, que abre a porta com os olhos cheios de lágrimas, e acaba contando que ela tinha um caso com Jim. Depois disso, Linda vai até a casa de Annie, e conta a ela sobre o caso que o marido estava tendo. A mulher também conta que há tempos os dois eram mais colegas do que casados, refletindo sobre o impacto da traição na vida dela e das meninas. Depois, Linda vai até o banco checar as apólices do seguro de vida do cara, descobrindo que ele tinha triplicado o valor da indenização na quarta de manhã, antes do acidente. O corretor Doug fala que aquilo era bem estranho, mas que Linda não tinha com que se preocupar, porque o relatório da polícia tinha confirmado que foi mesmo um acidente. Dessa forma, a mulher teria grana para pagar a casa e os estudos das meninas, além de poder viver bem pelo resto da vida. Essa atitude de Jim antes da sua morte deixa Linda um pouco pensativa. Mais tarde, ela vai olhar umas casas que estavam sendo construídas perto de um lago, e conhece um cara que fala como ali era lindo e era um bom lugar para recomeçar. De lá, Linda vai até a funerária da Sra. Quinn e resolve tudo sobre o enterro. Em casa, ela chega com alguns cupcakes para as filhas, e a mãe dela fica surpresa ao saber que a mulher já tinha resolvido tudo sobre o funeral. À noite, Linda está tomando vinho sentada na cama, enquanto segura um medalhão que dizia Jim e Linda para sempre. Aí a vacilona da mãe dela surge na porta, e Linda pergunta se deixar Jim morrer seria o mesmo que matá-lo. E sem entender nada, a velha que gosta de internar os outros fala que ele já estava morto e vai embora. Aqui, a Linda está claramente enfrentando um conflito. Ela faz tudo ao seu alcance para tentar salvar a vida de Jim, mesmo sabendo que ele tinha um amante e o seu casamento tinha ido para o fundo do poço. Ou então ela simplesmente não faz nada e o deixa morrer, já que ela sabe que não ia precisar mais dele para sustentar a casa por conta do seguro de vida gordo que ele deixou. Esse é um grande conflito moral. Se fosse você, o que faria? De manhã, Linda desperta ao lado de Jim e fala que o cara deveria sair com as meninas e passar um tempo com elas, já que era domingo. E enquanto ele sai com as filhas, Linda vai até a igreja conversar com o padre sobre o que ela vinha passando nos últimos dias. Aí, após ouvir os relatos dela, o padre mostra arquivos de pessoas que tiveram experiências semelhantes
semelhantes, e por mais que tentasse mudar o futuro, o destino sempre estava ligado à morte. Ele diz que essas pessoas geralmente haviam se afastado da fé, por isso eram mais suscetíveis a terem as suas vidas dominadas por alguma força externa. Isso leva a Linda a crer que aquilo era uma maldição, mas o padre fala que isso podia ser um milagre, pois aquela podia ser a chance dela lutar pelo que é importante em sua vida. Contudo, ela diz que não sabe pelo que lutar. Em paralelo, as meninas se divertem bastante com o pai, e Linda resolve ir até a placa de 220 milhas, onde segundo o xerife, o Jim tinha falecido. Lá ela tem flashbacks de alguns acontecimentos que ocorreram até ali, e volta para casa, onde fica feliz ao saber que todos tinham se divertido. Depois, Linda está preparando o jantar, quando resolve pegar o prato de porcelana que ficava alto demais, e Jim pega pra ela. À noite, chega a hora das meninas irem dormir, e a mulher faz elas darem 2 abraços no pai, e falarem que o amavam. Linda também faz o cara dizer que amava as filhas, e quando elas questionam se ele também amava a esposa, Jim fica quieto por um instante, e diz que sim. Ouvindo isso, Linda sai da sala. Um pouco mais tarde, ela está no quintal em uma noite de tempestade, e Jim tenta fazê-la entrar, mas a mulher se recusa, perdendo a paciência, e dizendo que sentia falta de como eles costumavam ser. Jim também fica bolado, jogando na cara dela o fato deles terem 2 filhas e uma casa. Então a chuva aperta, e Jim tenta convencê-la a entrar novamente, sem entender o porquê dela querer falar daquilo ali, e Linda diz a ele que o tempo deles estava acabando. É aí que o transformador explode, e um pássaro cai morto no quintal deles, fazendo os 2 correrem para dentro. Então Linda o abraça com força, e pede desculpas, dando aquela relaxada cegueira. Após isso, Jim pergunta se ela queria lhe contar algo, e Linda responde que teve um sonho onde ele morreu, e o cara tranquiliza, falando que era apenas um sonho, e que tudo iria ficar bem. Na manhã seguinte, Linda acorda e descobre que era quarta-feira, e que Jim não tinha cumprido a promessa de acordá-la. Por isso, ela sai atrás do cara que tinha levado as meninas para a escola antes de pegar a estrada. A mulher até tenta ligar para ele, mas cai na caixa postal. Por isso, Linda sai acelerando igual o Toretto, enquanto o homem está saindo da seguradora. Aí, enquanto ela caça o cara, Jim recebe uma ligação de Claire, que estava em um quarto de hotel esperando por ele. É aquele velho golpe de fingir que vai viajar a trabalho para se encontrar com a amante. Só que Jim começa a dar para trás, falando que não era aquilo que queria, se desculpando e desligando na cara dela. Enquanto isso, Linda continua tentando ligar para o marido, mas não tem sucesso. Até que ele liga para casa, deixa uma mensagem, mas é interrompido por uma ligação da própria Linda. Então ele fala sobre Claire e revela que amava a esposa e as filhas. E Linda fica de boa. Nessa hora ela diz que via a traseira do carro dele, e Jim resolve encostar, mas Linda percebe que ali era o local do acidente onde ele ia morrer. Por isso ela se desespera, tomando algumas decisões movidas pelo medo. E Jim acaba ficando parado no meio da estrada após uma batida. E logo eles percebem um caminhão vindo em direção ao carro de Jim. Ele tenta de todas as formas escapar, porém é inevitável. E o caminhão acaba batendo no carro dele e depois explodindo. Dessa forma, vemos que ninguém podia mudar o destino. Alguns meses depois, Linda é acordada pelas crianças, avisando que o caminhão da mudança tinha chegado. E antes de sair de casa, ela se lembra das palavras do padre, sobre perceber o que realmente era importante, ao mesmo tempo em que tem lembranças do seu marido. E encerramos vendo que Linda estava grávida de mais um filho do Jim. Fala galera, o que vocês fariam se pudessem ver o futuro? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em algumas das sugestões que estão aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.